Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora falar hoje sobre uma substância que pode te deixar rico. Essa substância ela é responsável por tudo que existe no universo, inclusive a riqueza, segundo Wallace de Watts no livro A Ciência de Ficar Rico. Então, todas as pessoas que ficaram ricas e enriqueceram, elas fizeram uso dessa substância. Toda a riqueza, ela vem dessa substância. Então, aqui a gente vai aprender o que é essa substância, que ele chama de substância original, e como fazer uso dela. No capítulo 3 ele fala: tudo que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Ou seja, tudo que existe aqui hoje veio dessa substância original. Como eu falei no último vídeo, essa substância ela é a matéria-prima do universo. Então, para dar um exemplo aqui bem claro para vocês, é como se existisse uma massa de modelar. Imagina uma massa de modelar e você modela ali as coisas para a figura que você quer. Só que essa massa de modelar é invisível. Então, por exemplo, antigamente, quando não existia carro, alguém pensou ou imaginou existindo um carro e trouxe aqui para a Terra, né? Hoje em dia a gente já vê vários carros. Então, tudo que é criado primeiro veio dessa substância original, que pode ser chamada também de campo quântico, que é chamada assim pelo Hélio Couto e pelo Joe Dispenza, que eles falam sobre a lei da atração. E, inclusive, muitos conteúdos aí da lei da atração, eles começaram devido a esse pensamento aqui dessa substância original. Então, presta bastante atenção aqui nessa aula, que é uma coisa muito importante para você entender tudo isso. Agora, explicando aqui o campo quântico de forma bem simples. Imagina que existe um mundo invisível com infinitas possibilidades. Tudo que você puder imaginar existe. Só que para se materializar, você precisa observar. Vou dar um exemplo aqui muito ruim, mas que vai servir para ficar aí na sua cabeça, tá? Vou criar uma música aqui bem aleatória. Eu sou muito rico, sou milionário, tenho milhões na minha conta, tenho muito dinheiro. Criei essa música aqui muito ruim, porém o que aconteceu aqui? Eu acessei o campo quântico para trazer essa música aqui para a realidade. Então, qualquer música que eu quiser que eu imaginar existe, só que ela só vai existir a partir do momento que eu pensar nela, tá? Até mesmo se você todas as músicas aí existem, mas só vai existir na sua cabeça a música que você estiver pensando. Acho que o melhor exemplo para explicar aí o campo quântico é com esse exemplo da música, porque existem diversas músicas por aí, porém você só vai acessar aquela que você estiver pensando. E a mesma coisa aqui na ciência de ficar rico. Ele fala que o pensamento é o único poder que pode produzir riquezas tangíveis originadas da substância sem forma. Ou seja, a gente só consegue acessar essa substância sem forma ou substância original através do nosso pensamento. Então, para a gente conseguir acessar de fato essa substância original para ficar rico, a gente precisa pensar na verdade, que é a segunda parte mais importante aqui desse capítulo. Nessa parte aqui de pensar na verdade, ele explica que existe a verdade e existe a aparência. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. A verdade, de acordo com essa substância original que eu expliquei no último vídeo, que é uma substância muito abundante, onde nunca vai acabar a matéria-prima do universo e nunca vão acabar as coisas do universo se a gente fizer uso dessa substância original. Então, pensando nisso, a verdade é que essa substância ela é uma abundância. E uma aparência é a escassez, que é o que foi colocado aí pela sociedade, que existe muita escassez no mundo, assim também como a doença e a saúde. A saúde seria uma verdade e a doença é uma aparência. Ele até fala que olhar para a aparência da doença produzirá a forma da doença em sua mente e, por fim, em seu corpo, a menos que você mantenha o pensamento da verdade, que é o de que não existe doença. Isso é apenas uma aparência e a realidade é a saúde. Ou seja, existe a verdade, que é o mundo é muito abundante, o mundo é muito saudável, ou você pode pensar em você mesmo. Você é uma pessoa abundante, você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa boa, uma pessoa feliz. E existe a aparência, que é o que foi criado pela sociedade para colocar medo nas pessoas, falando que elas estão doentes, de que elas são escassas, de que elas são muito pobres e várias outras coisas. Você precisa aprender a pensar então na verdade, que é a de abundância, ignorar a
escassez, que é uma aparência. Continuando, pensar em saúde quando se está cercado pela doença ou pensar em riqueza quando se está em meio à aparência de pobreza requer poder. Mas aquele que adquire esse poder se torna uma mente mestre. Ele pode vencer o destino, pode ter o que deseja. Esse poder só pode ser adquirido quando nos apoderamos do fato básico que está por trás de todas as aparências. E esse fato é que existe uma substância pensante da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então, resumindo, se você for uma pessoa que acredita nessa substância pensante ou no campo quântico, ou se você é uma pessoa mais religiosa, se você acredita em Deus, você não precisa ter medo das coisas e imaginar escassez na sua vida, ficar imaginando doença, ficar imaginando pobreza, ficar imaginando que tem pouca coisa para você, que você não consegue muito, que para você ter uma coisa você vai precisar tirar de outro, que você não vai ter muitas coisas para não prejudicar os outros. Você não precisa acreditar nisso, e sim você acreditar na substância original do campo quântico ou até mesmo em Deus. Jesus Cristo já falava isso, né? Que eu sou a verdade, o caminho e a vida. E eu fiz um paralelo com o que ele está falando aqui, que a gente deve acreditar na verdade. Então, se a gente for acreditar na verdade, a gente vai acreditar em Deus. E Deus é um ser mais abundante que existe, né? Porque olha só a criação dele. Então, resumindo, você deve acreditar na verdade que é a abundância. O que seria a abundância? Como a gente já viu ali que o campo quântico existem possibilidades infinitas. Então, por exemplo, você imaginar 5 milhões de reais hoje na sua conta. Isso é totalmente possível. Por quê? Porque existe uma substância original que pode criar isso e pode criar até muito mais, né? Como ele até falou no capítulo anterior, que ninguém é mantido na pobreza por causa da escassez de riquezas. Há mais do que o suficiente para todos. Um palácio tão grande quanto o Capitólio em Washington poderia ser construído para todas as famílias da Terra, somente com material de construção dos Estados Unidos. Ou seja, existe abundância para todo mundo. E se você é uma pessoa pobre que está assistindo esse vídeo, você pode ter sido condicionado a acreditar na escassez, que o Wallace de Walton aqui falou, que a escassez é uma aparência. Porque a mídia, como eu falei ali, a mídia, os jornais, tudo sempre vão falar sobre escassez. Ah, que o preço de não sei o que está caro, que não sei o que tá, o desemprego está grande, que tem não sei quantas pessoas na fila do SUS e que não sei o que, para colocar medo na população, e assim eles conseguem controlar a população, principalmente a população pobre, para ela se manter pobre. Se você quiser sair dessa linha da pobreza, você precisa parar de acreditar nessas aparências e começar a acreditar na verdade. E a verdade é a abundância. Agora eu vou dar o meu exemplo prático aqui de como que eu usei esse conhecimento para eu poder ganhar mais dinheiro, que é o que está acontecendo agora. Primeiro, quando eu comecei a trabalhar pela internet, eu fazia e eu faço até hoje tráfego pago, né? Então, eu tinha aquele pensamento assim de investir R$ 6 por dia, depois eu fui aumentando para 20, para 30, para 50, e depois que comecei a ter esse conhecimento, até que eu também fiz o curso do Claude Kister, que ele se baseou muito nesse livro aqui, ó, Ciência de Ficar Rico. Vou até deixar o link na descrição desse curso para quem se interessar. Após isso, eu comecei a pensar mais em abundância, em pensar grande, né? Em pensar em coisas maiores. Então eu fiz o seguinte, em vez de eu ficar investindo R$ 30 por dia, 40, 50, eu pensei, e por que não investir 1.000 por dia? Né? Por que não investir um pouco mais? Claro, eu não fui direto investindo 1.000, mas eu fui aumentando assim, com um pensamento mais alto, né? Assim, se eu investir 1.000 por dia, 2.000, hoje em dia eu penso até em investir 10.000, porém ainda não está no meu escopo de fazer isso por agora, mas é algo que eu imagino, porque a nossa imaginação ela é ilimitada e a gente consegue entrar em contato com o campo quântico através da imaginação. Então, eu vou gastar a mesma energia para pensar em investir R$ 6, a mesma energia eu vou gastar para pensar em investir 1.000. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu já estou investindo muito mais no tráfego pago e eu estou tendo um retorno muito maior por conta desse pensamento, né? Eu estou pensando em abundância, estou pensando grande.
E não só pensando, eu fico observando também, porque eu dei o exemplo ali da música no início, né? Que eu imaginei aquela música, então eu observei ela e ela foi criada. Então, se eu ficar observando pessoas que não ganham dinheiro, que fica, ou então fica investindo R$ 6 e fica só reclamando, pessoa que não é muito boa fazendo aquilo, isso não vai isso vai ajudar eu a criar uma realidade parecida com a com dessas pessoas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou observando outras pessoas que investem R$ 1.000, que investem 2.000. Eu tenho um amigo que a gente estava conversando semana passada, que ele já está investindo R$ 3.000. Então, olha só o nível que ele está, investindo R$ 3.000 por dia. Então, eu estou observando essas coisas para eu poder fazer parte dessa realidade. Então, você observando a abundância, você vai ter mais abundância na sua vida. Só que você tem que observar, mas você também tem que agir. Não adianta ficar só observando. Você tem que agir, você tem que ser estratégico também, tem que ter uma ação eficiente, como o Wallace de Watts fala aqui no livro, né? Que é você agir sem ser uma pessoa burra, né? Você, por exemplo, no meu caso, para eu investir mais, eu também tenho que ter mais contingência, ou seja, eu tenho que ter mais sites ou perfis de reserva para poder investir mais. Então tem tudo isso que precisa ser feito e que deu muito certo na minha vida. E eu estou conseguindo mais riqueza devido a esse pensamento. Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse relato. Espero que tenha inspirado vocês também a pensar dessa forma para conseguir mais riqueza.